Olá, gente. A revelação de Deus na Bíblia, ela é manifesta em três pessoas distintas. A gente vai ver isso dentro das Escrituras Sagradas. Analisando as Escrituras, vamos ver isso. Hoje há uma discussão, uma polêmica muito grande sobre a questão da Trindade, não é? Só que a palavra Trindade não tem na Bíblia. Alguém ensina que a Trindade foi criada, essa doutrina, essa ideia, pela Igreja Católica, nos concílios católicos. Só que não. A palavra de Deus, ela sempre está revelando a existência de um único Deus, porém, manifesto em três pessoas distintas, tá? A gente vai ver isso nas Escrituras, é só estudar, analisar, a gente vai ver, tá bom? Muitos querem definir Deus dentro da sua compreensão limitada. Só que tem uma coisa, nós conhecemos a Deus dentro da porção que Deus nos revela dele. Não tem como ter o conhecimento todo de Deus. Nós conhecemos a Deus dentro da limitação, dentro da porção revelada por ele, para que o conhecemos. Então, dentro das Escrituras, nós vamos ver, sim, a manifestação desse Deus uno, porém trino, em três pessoas distintas. Alguém tenta negar isso, dando texto, onde Deus diz, eu sou o único Deus, fora dele não há outro, porque Deus é um só. Mas é preciso ler as Escrituras e ver a manifestação dele em três pessoas distintas. Amém? A revelação de um único Deus em três pessoas distintas não é uma doutrina católica. Não é uma doutrina de nenhum homem, de nenhum sistema religioso. É a revelação que a Bíblia mostra e faz. A revelação de um Deus uno, o Pai, o Deus invisível. Esse Deus que estabeleceu um meio de salvação para o homem, o Filho, o Deus visível que se fez homem para cumprir, para realizar esse plano de salvação, e o Espírito Santo, que é o Espírito, Deus é Espírito e Santo, Deus é Santo. O Espírito Santo, ele é quem convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo, e é quem sela os que creem em Jesus para ser dele, de Deus. Está entendendo isso? Então, Deus o Pai, ele estabeleceu o plano da salvação. Na pessoa de Cristo Filho, ele realiza esse meio, esse plano, consuma. E na pessoa do Espírito Santo, ele convence a toda a humanidade dessa verdade, do juízo, da justiça e do pecado. E através do Espírito Santo, ele sela a garantia de Deus daqueles que creem em Jesus, que são dele. Deu para entender? Deixa eu ler um texto aqui das Escrituras para a gente ter uma compreensão melhor. A palavra de Deus, lá em João 14, do verso 16 ao verso 18, Jesus está aqui falando, ele vai dizer, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus agora está mostrando a ação desse Deus trino. O Pai, ele roga ao Pai, e o Pai envia o Consolador, que é o Espírito Santo. É os três agentes divinos, um só Deus. Aí alguém diz assim, não, mas Jesus não é Deus, porque se Jesus fosse Deus, ele não orava a Deus. Jesus, ele tomou a forma humana, irmãos. A palavra vai revelar que o verbo que era Deus, não era um Deus, o verbo era Deus. Deus é um só. E esse verbo se fez carne na pessoa de Jesus. Logo, a Bíblia revela que Jesus é Deus. Esse Deus, na forma humana, o Deus Pai e Espírito que ninguém nunca viu, foi manifestado no mundo, na pessoa de Jesus Cristo, na forma humana. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
ele tem a natureza divina, ele tem os atributos divinos. Jesus é Deus, ele apenas aniquilou-se, deixou a sua glória, se fez homem, para na pessoa de homem ser o representante da humanidade diante do Pai, o Deus Espírito, que na pessoa de Cristo vai reconciliar o mundo consigo mesmo. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 19 ou é o 18, dá uma lidinha lá. Diz a Bíblia, a palavra revela, que era Deus, esse ser Espírito, na pessoa de Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. E as pessoas não entendem. Jesus sempre deu a referência do Pai, ele é o Filho e tem o Espírito Santo. Quando ele dá ordem aos seus discípulos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está nos dando a compreensão de 3 pessoas distintas que formam o Deus Uno. Então, meu irmão, o Espírito Santo quer dizer que Jesus é uma criatura. Alguém diz, não, mas Jesus foi criado. Você não conhece a Cristo. Você não conhece a Cristo. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por ele. Ele é criador, ele não é criatura. Como homem, ele teve o princípio. Mas ele é Deus antes de tudo e de todos. A Bíblia revela isso, gente. Eu vejo aí muitos teólogos, tem aí, né, no Face, no YouTube, no Kawaii, no Zap, todo canto tem pessoas aí ensinando Bíblia, mas de uma forma errada. É tanto doutor, tanto bacharel, tanto teólogo, como Nicodemos, cego, precisa nascer de novo. Paulo era formado aos pés de um grande doutor da lei, Gamaliel, mas Paulo reputou tudo por perda para ganhar a Cristo. O que precisa desses homens é conhecer a Jesus. Jesus é Deus. Os judeus, eles queriam apedrejar Jesus, não era porque Jesus se fazia um Deus. Porque os judeus não se preocupavam com alguém que dissesse que era um Deus. O motivo pelo qual os judeus quiseram apedrejar Jesus foi porque Jesus se declarou Deus, o verdadeiro Deus. E Jesus perguntou, por que é que vocês querem me apedrejar? E os judeus respondem, porque sendo tu homem te fazes Deus. Porque Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra, só quem dá é o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus deu essa palavra. Tanto é que a Bíblia prova que Jesus é Deus. Porque Jesus nunca advertiu ninguém que se prostrou diante dele. Os apóstolos se prostraram diante de Jesus. Jesus nunca repreendeu nenhum apóstolo. Nenhum profeta, nenhum homem das Escrituras poderia aceitar isso. Tanto é que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro diz, ei Cornélio, faça isso não que eu sou homem igual a ti. Mas quando se prostraram diante de Jesus, Jesus não repreendeu ninguém, porque ele é Deus. Ele é Deus, ele não é um Deus, ele é Deus, ele é o Pai da eternidade, ele é o conselheiro. Ele é Deus na forma humana. O povo, esses teólogos, esses doutores, esses conhecedores de teologia, não conhecem a Cristo. A verdadeira teologia é Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus. Eles não têm o conhecimento de Cristo. Ah, mas se Jesus é Deus, como é que ele diz que o Pai é maior que ele? Não é? Os adeptos da Sociedade Torre de Vigia usam muito esse argumento para dizer que Jesus não é Deus, é uma criatura. Chegam até a dizer que Jesus é o anjo Miguel. O anjo é criatura. Jesus é criador. Não, mas Jesus disse que o Pai é maior que ele. Ele como homem. Ele deixou a glória dele para se fazer homem, para como homem se humilhar à morte de cruz, porque como Deus ele não poderia morrer. Ele tomou a forma humana para ser representante de toda a humanidade, para que como homem ele morresse, para resgatar a humanidade, purificando, remindo, justificando e pagando a dívida do homem diante de Deus. Jesus é o representante da humanidade. Ele tomou a forma humana para que, como homem, ele sofresse o castigo que nos traz a paz. Mas ele é Deus. A Bíblia diz que
toda a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo. Era o próprio Deus na terra. Oh, glória! Aí fica esses teólogos, esses ensinadores de escritura que não conhecem nada de Jesus. Pode conhecer história, teologia, geografia, mas você tem que conhecer de Cristo. A revelação de Deus em 3 pessoas distintas é bíblica. É bíblica. A Bíblia mostra a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Olha aí, irmão, os 3 trabalhando para a humanidade. Cada um tem uma função. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A manifestação de um Deus uno em 3 pessoas distintas é bíblica. É bíblica. Olha o que diz lá em Efésios 2:5. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma humana para morrer como representante da humanidade, pagar o pecado da humanidade, rasgar a dívida do pecado que a humanidade tem contra Deus, esse ser divino. Jesus, através da sua encarnação, toma essa atitude. Um minutinho aí. Portaria. Ela está passando ainda, Ana Luciana. Ela vai passar aí, que ela foi mais tarde hoje um pouquinho. Nada. Você está entendendo isso? Se você ler as Escrituras, 2 Coríntios 15:19, vai dizer que Deus estava em Cristo. Então logo Cristo era Deus. É um só Deus, em 3 pessoas distintas. Cristo tomou a forma humana para ser o representante da humanidade, cumprir a obra do Deus, Espírito Pai, morrendo por todos nós, para que por ele fosse pago a obra da salvação humana, fosse concluída, consumada, realizada, feita por Jesus. E o Espírito Santo, que é Deus, ele trabalha na humanidade para convencer o homem desta obra, do pecado, da justiça e do juízo, e selar para a salvação aqueles que creem em Jesus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20, vai dizer: Jesus é o verdadeiro Deus. Jesus não é um Deus qualquer. Ele é o verdadeiro Deus. É porque esses teólogos que tentam desfazer de Jesus, eles não se submetem aos textos bíblicos. Eles pegam os textos que só agrada a eles para aplicar o seu pretexto. Porque se examinar a Bíblia no todo, e a revelação de Deus está em Cristo. Ninguém conhece a Deus para trás. É de Cristo para frente. Todos têm a plena revelação e o pleno conhecimento de Deus em Cristo. O apóstolo Filipe, ele disse a Jesus: Senhor, nós queremos ver o Pai. Mostra o Pai. Olha o que Filipe vai ouvir de Jesus: estou há tanto tempo convosco. Aleluia. E vocês não têm me conhecido ainda? Esse Deus que vocês não vê, esse Deus invisível, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos... Ele é Deus igual ao Pai. Um na essência. Mas é manifesto em 3 pessoas distintas. Está entendendo, irmãos? Se você ler lá em Colossenses 2:9, vai dizer que em Jesus toda a plenitude de Deus habitava em Cristo. Se você pegar lá em João 8:58, Jesus vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus. Essa palavra, só o Deus de Abraão, Isaac e Jacó poderia dizer isso. Foi o que Deus disse a Moisés, lá no Êxodo. João, capítulo 10, versículo 30 ao 33, você vai ver os judeus querendo apedrejar Jesus, porque Jesus se declarou como Deus, não como um Deus. Se fosse como um Deus, os judeus não estavam nem aí, porque tinha muitos que se declaravam deuses. Mas Jesus não. Jesus, como judeu, os judeus queriam apedrejá-lo porque ele se declarou Deus. E ele pergunta aos judeus: por que vocês querem me apedrejar? Qual foi o mal que eu fiz? E isso era uma regra da lei.
todo aquele que dissesse que era Deus, o Deus de Israel, tinha que ser apedrejado. Por isso que os judeus quiseram apedrejar Jesus, porque Jesus se declarou, na sua expressão, os judeus entenderam que Jesus estava se declarando Deus, e ele é Deus. Ele é Deus. Quando a Bíblia diz que o Filho está à destra do Pai, porque nós não vamos ver Deus na sua revelação plena. Você está entendendo? Porque se Deus for revelado na sua plenitude, na sua revelação plena, nós vamos ver que Deus é limitado. Então toda a divindade que nós precisamos conhecer de Deus, habitando em Cristo. Todo o conhecimento de Deus que nós precisamos ter está em Cristo. Então, em Cristo, nós temos o conhecimento pleno de Deus. Jesus vai dizer, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E para conhecer o Pai, é a quem o Filho quiser revelar. E você não tem a revelação de Deus no Filho, porque ainda você não teve a vida de Cristo em você formada. Quem conhece a Cristo sabe que Ele é Deus, não duvida disso. Não tem dúvida. Eu acho muito maravilhoso aquela resposta de Jesus a Filipe. Quando Filipe pergunta e interroga Jesus, dizendo, Senhor, nós queremos ver o Pai. Jesus diz, Filipe, estou há tanto tempo convosco, e vocês não têm me conhecido ainda? Não sabe tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Era Deus em Cristo aí, meu irmão. Cristo é Deus, tomou a forma humana, mas sempre Ele é e foi e será Deus. Ele se esvaziou da sua glória por um pouco de tempo, para receber o pecado da humanidade e sofrer a morte física, para nos salvar e nos resgatar. Mas Deus se fez conhecer através da manifestação carnal do Filho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Olha o que a palavra diz. E o Verbo era Deus. A doutrina da Sociedade de Torre de Vigia falsifica esse texto. Coloca um artigo indefinido. Mas a palavra diz que o Verbo era Deus, não um Deus. A doutrina da Sociedade de Torre de Vigia coloca o verbo indefinido, um Deus. Mas o texto original não traz artigo indefinido. Ali é o artigo definido. O Verbo era Deus. Quem é esse Verbo que se fez carne, que era Deus e habitou entre nós? Por que é que o nome dele é Deus conosco? Porque é Deus em Cristo. Cristo é Deus, agora na forma humana. Depois que Cristo ressuscita e é assunto aos céus, quem está atuando na terra agora é Deus na pessoa do Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e selando os que creem em Jesus para a grande e eterna salvação. Amém, meus amados? Então, se você não quiser acreditar no que a Bíblia revela em relação a Jesus, tudo bem. Se você quer pegar texto isolado para aplicar o seu pretexto de que Jesus não é Deus, tudo bem. Ah, mas Jesus orou ao Pai. Como é que ele é Deus? Que ele ora a ele mesmo. Você não entende Jesus como homem. Jesus, ele se fez inferior. Ele tomou a forma humana. Sendo o Senhor, se fez servo. Sendo Deus, se fez homem. Deu para entender? Quando você se converter a Cristo, o véu é tirado. A barreira, o impedimento, a negritude que obscurece o teu entendimento. Jesus é a luz. Ele vai iluminar a tua mente. E você vai conhecer e crer e se converter a Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. Amém? Deus abençoe a todos. Esse é o meu trabalho. Pregar em defesa do Evangelho de Cristo. Não em defesa de teoria, de religião, de igreja, de doutrina, de filosofia de homem nenhum. O meu trabalho é em defesa da verdade do Evangelho de Cristo. Em defesa da sã doutrina da salvação, que é a doutrina de Cristo. Quem não está nela está desviado de Deus.